Fala pessoal, e aí, beleza? Enfim, chegamos no final da estratégia do projeto Zulu. Esse projeto que veio lá do meu antigo canal, do Investidor Teta Gang, que eu iniciei em 20 de abril de 2022, foi a primeira fase. Ela se estendeu até o dia 19 de dezembro de 2022, onde iniciou a segunda fase com a The Wheel, né? A roda, aquela estratégia com opções. E desde o dia 19 de dezembro, a estratégia ela se prolongou durante todo esse ano de 2023, encerrando agora no último exercício de dezembro, onde eu me propus a fazer um relatório final, fazer uma leitura da estratégia e passar os resultados aqui para vocês. De antemão, foi uma estratégia inovadora, até então, pelo menos ninguém tinha filmado, ninguém tinha feito acompanhamento. Eu fiz aqui, tanto no outro canal, dando sequência nesse canal aqui, no Ordem a Mercado, todo o acompanhamento religiosamente mês a mês, sem faltar nenhum mês. Agora, já no final, por conta do CNPI e algumas medidas de regulamentação, eu decidi tirar a estratégia do ar, né? Mas falei que eu ia voltar com o resultado final. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. A gente, sem enrolação, eu já vou passar para os resultados e depois a gente vai trocar uma ideia, porque você não pode olhar um número frio, né? A gente tem que parar e refletir para ver o que está acontecendo e aí tirar alguma opinião para ver se vale a pena ou não. Isso aí eu deixo individual para cada um. Individual para cada um é redundante, né? Mas vocês entenderam. Então vamos lá para os números. Essa segunda fase eu vou mostrar aqui a primeira fase, depois eu vou mostrar um geral, tá? E depois que a gente vai trocar uma ideia. Aqui, essa parte aqui, já cansei de chover no molhado, né? Vou ficar enxugando gelo se eu for ler isso aqui de novo. Vamos para o que interessa. Aqui a gente tem os números já finalizados, né? O exercício foi na sexta-feira, no dia 15 de dezembro de 2022. Eu tenho aqui a data do início da segunda fase, da fase The Wheel, e aqui é o final, né? Considerando o dia atual, ele está dia 17, mas como o mercado está fechado, então vale do dia 15 de dezembro. Foram 250 dias úteis nessa janela de tempo, né? A gente tem um dólar aqui com uma queda nessa segunda fase de 7,44%, um IPCA acumulado durante esse período de 12 meses de 5,08%. Sempre eu considero a projeção da Ambima do mês atual, no caso de dezembro, né? Porque a gente só tem o dado até novembro. Rentabilidade da Selic 13,11%. O Ibovespa, nesse intervalo todo, ele acumulou 26,58%. Né? A gente observa aí, quem acompanha o mercado, que a gente está numa tendência de alta. Né? O Ibovespa está puxando bem forte, aquele rally de alta do final do ano, o pessoal gosta de falar, né? Mas o ponto está subindo. O financeiro, que esse aqui é o que vale, nessa segunda fase eu tive um ganho de 14,58%, tá? Então, para fins de dados dessa segunda fase, só vamos ter atenção nisso aqui, porque a estratégia ela não é só uma parte, elas são duas, né? Então, vamos olhar ela como um todo. Aqui no resultado final, eu coloquei diversos ativos para a gente poder ter um contexto de comparação, puxando desde aquela data inicial, lá em 20 de abril de 2022, até agora no dia 15 do 12. Então eu coloquei aqui petróleo, o ferro, o IGPM, Bitcoin, ouro, S&P 500, Dow Jones, dólar, IPCA, poupança, o índice dos fundos imobiliários, o próprio Bovespa, o projeto Zulu e a Selic. Então, do menor para o maior, coloquei uma escala de cores aqui para facilitar a visualização, a gente teve esses retornos aí. Então, já começando agora com a análise, né? Se a gente prestar atenção aqui, o Zulu ficou bom pra caramba, né? Ganhou de quase todo mundo nessa janela toda, 21%. Perdeu apenas para a Selic, né? Que a gente estava saindo daquele cenário de juros, de alta de juros, e agora o Banco Central, desde agosto, se eu não estou enganado, começou a corrigir, e a gente está caminhando aí a estabilidade da taxa, né, na casa ali dos 8,5% aí para 2024. Então terminou muito bem no contexto geral. Só que uma coisa que eu observei, que aqui desses 21%, grande parte veio lá da primeira fase, que era quando o Ibovespa estava em baixa e a gente teve a possibilidade de assumir o ativo mais barato, né? Comprei bem embaixo, fiquei com preço médio de R$ 99,50. E agora, na segunda fase, que o Bovespa começou a esticar, ele teve uma rentabilidade, só que essa rentabilidade, a gente observa aqui, ó, eu tenho 14%, ainda foi uma excelente rentabilidade, né? Mas a base veio forte aqui na primeira fase, porque se a primeira fase tivesse sido ruim, essa segunda fase aqui teria sido horrível. A gente tinha
praticamente ganhado só da renda fixa. Então eu tinha pensado, olhando o número, eu tinha analisado só essa segunda fase, eu falei, cara, aqui a gente tem uma estratégia de renda variável para ganhar praticamente a renda fixa, então não vale a pena, porque eu estou correndo o risco da renda variável para ganhar renda fixa. Era melhor ter ficado na renda fixa. E ainda lembrando, né, que aqui a gente tem taxas da B3, eu já estou considerando as taxas aqui, né, mas eu tenho imposto de renda, no meu caso eu não paguei imposto de renda porque eu tinha prejuízo acumulado, mas a conta do imposto de renda acabou que eu não quis fazer aqui, senão ia ficar complicado demais, entendeu? Mas tem esse lado. Talvez quando eu tirasse o imposto de renda aqui, se há uma pessoa que tem a carteira zerada, esse retorno seria muito abaixo, porque ia ter mês que ele ia ter que pagar DARF, né? Ia ter uma compensação durante aí, porque teve mês que você acaba vendendo no prejuízo, entregando no prejuízo, né? Principalmente nas vendas cobertas, quando você vende abaixo do PM. Mas assim, o Ibovespa ele ganhou muito na segunda fase, né? A gente ficou aí arriscando a renda variável para ganhar a renda fixa, mas quando eu olho no geral, foi um resultado muito bom. Só que se a gente tivesse pegado aquela primeira parte, que é um outro pensamento que eu faço, né? E tivesse feito somente a venda de put e acumulando os ativos, a gente já está com PM lá de 99,50 e agora, sem fazer a venda coberta, né? Porque aí você entrega o ativo e depois você faz a venda de put de novo tal, e virou isso aqui. Só que se eu tivesse feito isso, olha qual que seria o meu retorno, 99,50 e quanto que está aqui a segunda parte? 126,28. Então hoje seria o Ibovespa. É igual a esse dividido por esse, menos 1. Então aqui eu estaria muito bem. Estaria muito bacana mesmo, né? É interessante você olhar como um todo que desde o começo a estratégia ela foi voltada para o longo prazo, né? 1 ano e meio a longo prazo? Não, é pouco tempo ainda, mas é um período assim que é válido para você avaliar se aquele modelo que você fez ele funciona. Eu acredito que sim. Então, se eu tivesse só vendido put desde aquela primeira parte lá, tivesse seguido, talvez a gente estaria com um PM mais baixo ainda. Porque durante 2023 a gente teve queda do Ibovespa, então eu poderia estar baixando cada vez mais meu PM, mas não fiz essa estratégia. Mas assim, agora, olhando como um todo, eu acho que a venda coberta não compensou. Ela foi uma ilusão, né? Esse mês mesmo, se a gente observar aqui, eu estou abaixando assim porque o microfone está bem na minha frente, tá? Então, se a gente observar aqui esse mês, ó, pô, eu estava vendido lá no 121. Então tá aqui o símbolo tampando. Eu estava vendido coberto lá no 121, eu ganhei 1,49. Agora o Ibovespa, ele tá no 126,28. Então tô perdendo aí, pô, R$ 5. Entendeu? Se eu tivesse comprado aqui no 121, nessa época aqui, ó, olha o ganho que eu ia estar tendo. E várias oportunidades, né? As vendas cobertas aqui praticamente, ó, 1, 2, 3 vendas cobertas deram exercício. 1, 2, 3, 4. 4 não deram, ficou meio a meio, né? As puts eu vendi 1, 2, 3, 4, 5 vendas de put. Somente uma deu exercício nas vendas de put, porque o índice ele foi subindo. Para mim, eu não faria essa estratégia da forma como foi feito. E é engraçado que em vários vídeos lá do início, muita gente falou, pô, por que você não vende coberta agora? Não sei o que, o dinheiro tá parado, tarará. Tá aí a resposta, ó. A venda coberta, ela quebra essa rentabilidade quando o índice sobe. O que você pode fazer é realizar isso aí de tempos em tempos, né? Fazer algum tipo de estratégia, tentar pegar algum time do mercado e vender lá em cima, não vender religiosamente, como foi feito, e tentar explorar alguma coisa, mas eu acho que a venda coberta não faz muito sentido, e até a gente observa aqui na primeira parte, ó, uma coisa que eu achei interessante, a gente teve a oportunidade de vender aqui, ó, bem lá embaixo, né, isso foi ano passado, da venda de put, de assumir o ativo. Não foi assumido porque a venda de put ela não deu exercício. Depois eu fui ser exercido lá no 106, então eu poderia comprar aqui no 96 e eu fui comprar lá no 106. Olha como que eu fui comprar bem acima. Só que eu fiz uma média desses valores aqui para ver se eu tivesse feito as compras ao estilo do DCA, que é uma das premissas do projeto Zulu, né, de você ir entrando de tempos em tempos ali no ativo, pegando toda a movimentação de preço. Ele ficou com preço médio aqui de 98. Então
ia comprar no 96, no 94, 97, no 106 ia ficar com o preço médio de 98. E aqui eu comprei no 106, né? Deu uma diferença boa do 98 até o 106, só que nesse caso aqui, olha como é que a venda de put ela é interessante. Essa diferença de eu ficar com o preço médio em 98 e depois eu fui assumir em 106, ele foi compensado aqui realmente pelos prêmios. Aqui o prêmio das opções valeu a pena, ó. Porque eu tive 2,86% na primeira venda, 2,52, 2,66, 2,27. Fazendo uma conta aqui grosseira, eu tive 10%. E essa diferença do preço médio de 98 até o 106 não dá 10%, né? Então aqui a venda de put ela se mostrou interessante, mesmo porque eu ainda tenho a rentabilidade da aplicação da renda fixa, que não está entrando nessa conta. Então esse resultado aqui ele foi bem superior do que se eu tivesse feito o DCA. Para mim, a venda de put ela se mostrou muito mais interessante do que fazer a The Will, né? Eu me baseei num relatório da Bolsa lá de Chicago, de 30 anos, ele tinha toda uma historinha bonita ali, mas quando a gente joga para o mercado brasileiro, as coisas têm que ser modificadas, né? A gente tem uma realidade de juros diferente, uma realidade econômica diferente, uma influência política diferente, né? E assim, o DCA ele se mostrou muito interessante, né? Por você pegar todas essas variações de preço. Muito bom mesmo. Até uma observação nesse resultado final, eu olho aqui para o Bitcoin, o Bitcoin praticamente não caminhou, né? Nessa janela de tempo. Só que quem acompanha criptomoeda, eu não invisto em criptomoeda, mas quem acompanha sabe o que aconteceu nesse meio, o que o pessoal chamava de inverno cripto, né? Então a gente teve o Bitcoin aqui na casa dos 15 mil dólares. Pô, olha que variação que ia dar. Vamos arredondar aqui, 15 mil para 41.925. Qual que teria sido esse retorno? Lógico, você não ia acertar o fundo, né? Mas você poderia ter feito um DCA e tá com um preço médio muito bom, 179%. A mesma coisa aqui com o petróleo, né? Você ia estar no prejuízo, né? Porque ele veio em queda, mas tudo isso aqui, ó, eu poderia ter feito DCA e ter tido um retorno menor. E a grande conclusão que eu chego, né, que é uma coisa meio óbvia, você fazer uma entrada pontual, dificilmente você vai acertar aquele ponto ideal, né? O mercado ele oscila muito, aí dependendo do momento que você vai estar avaliando, você pode estar num grande prejuízo ou num grande lucro. A venda coberta junto com a venda de put não ficou boa, né? Eu faria somente a venda de put e faria isso aí religiosamente em termos de aporte, né? Eu ia me propor aportar todo mês dinheiro na renda fixa, fazia a venda de put. Deu exercício, eu assumo e fico quieto, não faço mais nada. Vez ou outra, baseado numa análise técnica, mas aí você corre o risco de levar um ferro, que se a gente abrir aqui o gráfico do Ibovespa, observando aqui o gráfico do Ibovespa, esse ponto aqui é o dia 20 de abril, onde começou. Então, vamos supor, né, se eu pegasse esses topos aqui, pegasse umas resistências como referência, grandes resistências, colocasse o gráfico no semanal, por exemplo, e tentasse vender em análise técnica. Pô, poderia ter dado bom, né? Ter pegado esse topo aqui quando se aproximou, ter feito uma venda, por exemplo, aqui, aí depois ele corrigiu bastante. Ter vendido aqui, ele corrigiu bastante. Ter vendido aqui, ele corrigiu bastante. Mas poderia acontecer de você vender em algum ponto aqui que você considerasse uma máxima, por exemplo, nesse ponto aqui mesmo, e perdeu toda essa pernada. Vai de cada um assumir o risco aí e ver se vale a pena. O Ibovespa agora ele pode ir para 150, pode ir para 200, não sei. Eu acredito que isso vai acontecer. Com o tempo, sim, é natural, né? Quando a gente diminui aqui o índice, a tendência dele é sempre subir. Ele é sempre para cima. Então tá aqui o nosso índice anualizado, né? No longo prazo, ele vai para cima, vai ter os movimentos corretivos, mas a tendência ele é crescer. Então, eu não sei, né? A venda coberta, ela sempre me incomodou um pouco, né? Eu não gosto dessa sensação de comprar o ativo bem e ter que entregar. Agora, a venda de put, a gente observou aqui que mesmo você assumindo lá em cima, ela acabou valendo a pena pela compensação dos preços, né? Tem um outro detalhe também, em abril de 2022, a taxa de juros. Então aqui, olha que interessante. A taxa de juros lá quando a gente começou, ela estava a mesma de hoje, 11,75.
Só que as puts naquela época, elas estavam pagando aqui, ó, 2,5, 2,5, 2,6% de retorno, uma put vendida ATM. Hoje, olhando aqui no opções.net, pegando uma opção com vencimento daqui a 22 dias úteis ATM, ela está pagando 1,57. Eu fiz as contas aqui, 1,24%. A volatilidade está menor, né? Então o prêmio da put ela fica menor. Aquela época a gente estava numa época mais volátil, os prêmios estavam maiores. Mas agora sim, para a gente fechar mesmo, eu acho que a estratégia foi muito boa, né? Ela entregou resultado, não entregou o resultado que eu esperava, e eu consegui concluir que a parte da venda coberta ela não valeu a pena. Valeu a pena o DCA, valeu a pena você fazer as entradas todos os meses, e a venda de put valeu a pena, apesar de ter perdido algumas pernadas aí de ter adquirido um preço médio mais baixo, os prêmios acabaram compensando aí essa diferença, né? E ficou meio que no 0 a 0. Certo, pessoal? Então agora finalizo o projeto Zulu, entrego esses resultados para vocês realizarem a reflexão, verificar se vale a pena, fazer as adaptações, né? Foi bacana, foi uma experiência muito boa, muita expectativa e chegamos no fim, né? Eu não vou aplicar projeto Zulu de Will. No máximo, aquela vendinha de put, feijão com arroz, é o que eu sempre estou falando aqui no canal, né? Fazer o básico, preocupar em colocar dinheiro, entendeu? E tocar para frente, deixa o negócio andar. Não fica tentando mexer com o mercado, movimentar, ganhar, fica procurando miserinha, pouca coisa ali, ó, aí perde, né, bastante. Fica na renda fixa que é mais fácil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!